Bem, vamos começar o programa de hoje com Nay Barbalho, coordenadora estadual de políticas para o autismo. Vamos justamente falar sobre esta questão do transtorno do espectro autista, hoje muito comentado e muito falado na nossa sociedade. Nay, é um prazer poder conversar com você, principalmente sobre esse assunto, que você é expert. Obrigada. Você já está há algum tempo à frente, nós já conversamos outras vezes sobre esse assunto, só que a coisa andou de uma forma muito grande. Hoje nós temos o CETEA ali na Presidente Pernambuco, prédio bonito, e eu lembro que quando a primeira conversa nossa, ainda havia a promessa de ser feito lá, né? Hoje, como é que funciona lá? Tem gente lá dentro? Tem, nossa, aí já está lotado. Nós temos o CETEA, eu costumo dizer que é uma coisa interessante, o CETEA, ele é uma mãe que saiu depois dos filhos. Por quê? Porque em 2019, numa audiência pública que aconteceu na Alepa, o grande pedido era de um centro especializado. E ali, então, o governador ficou muito sensível à causa, criou um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho, então, escolheu um prédio, né, da CESPA, que era o prédio que estava bem deteriorado, para que a gente pudesse, então, fazer este centro. Extremamente bem localizado. É, um lugar silencioso, tranquilo. E aí, então, só que a demanda era urgente. Eu sempre digo isso, abrimos uma caixa de Pandora, essa é a verdade. E aí o prédio carecia de muita reforma, de muito reforço, né? E aí foi quando então os NATEAs foram saindo. E o CETEA foi inaugurado depois. Então explica a diferença dos NATEAs para o CETEA. Os NATEAs são núcleos de atendimento descentralizado para o atendimento da pessoa com um transtorno do espectro autista. Pulverizados na cidade. Exatamente, descentralizado em municípios. Ah, também interiorizado. Sim, nós temos o NATEA em Belém, temos um NATEA em Capanema, que é o NATEA Caetés, e temos um NATEA em Tucuruí, que é o NATEA Lago de Tucuruí. E vamos ter muito em breve o NATEA Marabá, estamos com o NATEA Santarém, Altamira e breves em obras também. E o CETEA é o centro que orienta, que gere todos os NATEAs. Isso, matriciador, e além da função dele de assistência direta, né, que são 300 novas vagas, ele também é o primeiro laboratório de formação profissional do Brasil. Porque nós identificamos que um dos maiores calos, né, para o atendimento da pessoa com autismo é a capacitação profissional. Então, nós modificamos todo o projeto, por isso que houve aí um atraso, e nós acoplamos salas espelho às salas de atendimento, para que profissionais, né, de todo o estado possam ali fazer uma imersão e aprender na prática e na teoria. Hoje a informação correu bastante, foi muito difundida. Já se sabe que o autismo não é uma doença, portanto não tem um tratamento, tem uma orientação ou um tratamento de possíveis comorbidades. Já sabemos que o autismo tem 3 níveis, né? Mudou até a nomenclatura agora. Níveis de suporte, né? Antes a gente falava Asperger, hoje é tudo um espectro, né? Só muda o nível de suporte, que é 1, 2 ou 3, que depende do suporte que aquela pessoa precisa e das características dela. Então você falou agora em capacitação. Então como é que funciona a capacitação lá no CETEA? E de acordo com esses níveis? Os níveis de suporte, eles trazem características muito diferentes. Então eu tenho desde uma pessoa com autismo absolutamente funcional, sem nenhuma deficiência intelectual, cognitivo preservado, e que tem algumas condições que são típicas do transtorno, como dificuldade de interação social, uma dificuldade de comunicação, algumas sensibilidades. Aí eu estou falando de um autismo de nível de suporte 1. Mas eu também tenho, por exemplo, um nível de suporte 3, que muitas vezes não se comunica ou se comunica de uma maneira alternativa, que traz uma deficiência intelectual importante e que precisa de um nível de suporte maior. A formação do CETEA, ela é coordenada pela nossa coordenação e pela Escola Técnica do SUS. Então, será lançado um edital de chamamento, os municípios vão se credenciar e vão mandar os profissionais para cá, para o centro. Então, hoje, o que está em funcionamento pleno no CETEA é o eixo assistencial.
O eixo formativo a gente vai iniciar agora em maio. E o assistencial para os 3 níveis? 3 níveis. 3 níveis de todas as idades, porque isso é importante dizer. Sim. Muita gente ainda acha que os centros são para crianças. Para criança, é verdade. Quando, na verdade, nós tivemos a surpresa de quando criamos a primeira base de dados do Brasil, praticamente metade de jovem e adulto. Sim, e há um diagnóstico tardio que tem acontecido muito, não é? Sim, inclusive de pais que se identificam, né, pessoas com autismo ou que são laudados e diagnosticados junto com os filhos. Embora não tenha nenhuma hereditariedade, né? Não, ele tem. 90% é genético. E 10% são questões ambientais, que a gente costuma dizer uma questão ali na gravidez, um uso de medicação, algum tipo de doença. Mas 90% é hereditário? É hereditário, do autismo. Então, só que o que acontecia antes? Porque muitas pessoas dizem assim, muita gente agora tendo autismo, virou uma febre, alguma coisa nesse sentido, que isso Eu tenho ouvido falar muito. Mas isso está errado. Talvez atrás até de algumas vantagens, né? Exatamente. Vantagens de status social e vantagens até financeiras. De prioridades, de benefícios. E coisa assim. Então é muito importante a gente dizer que, assim, para que se diagnostique uma pessoa com autismo, é necessário não apenas um laudo médico, mas todo um acompanhamento de equipe multidisciplinar. E que esse laudo é baseado por um atendimento psiquiátrico, psicológico, não de exame laboratorial, nada disso. Não existe. É exames clínicos. O que a gente chama o médico, existem protocolos de avaliação, né, que são cientificamente comprovados, e existe todo o suporte de uma equipe multi, ou seja, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, toda essa equipe vai concordar, digamos assim, colaborar para o fechamento de um diagnóstico. Então não é uma coisa assim de um dia para o outro, ou que eu mesma possa dizer que estou dentro do para uma matrícula, uma inscrição no centro, há necessidade de ter um laudo. Não, no centro... O centro oferece esse tipo de exame? Sim, a avaliação, sim. Então eu posso entrar em investigação e aí por lá eu passo pela equipe médica e equipe multi, que a gente chama de avaliação global. Em caso de fechado o diagnóstico, ele já inicia as terapias. E já recebe também até a identificação, que hoje tem uma carteirinha própria, né? E a carteira, ela é muito interessante, porque a carteira, na verdade, ela é uma lei federal, que é fruto da lei Romeu Mion, por conta do filho do Marcos Mion. Só que aqui no estado do Pará, o que nós fizemos? Nós criamos um cadastro maior. Porque cadastro geral. Exatamente. E aí você tem os números atualizados. Isso mesmo. E aí a gente Você pode dizer para nós? Sim, hoje nós temos uma base de dados de quase 30 mil pessoas, né, no Pará. Em nível de estado, sim, no Pará. É óbvio que esse é um número subnotificado, porque nós temos um número gigante de pessoas que não têm laudo, e para ter esse cadastro, para ter essa carteira, é preciso ter o laudo. E a gente precisa considerar o número mundial, que é promovido pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, que traz 1 a cada 36 pessoas dentro do espectro no mundo. Então, eu vou fazer uma comparação aqui. Síndrome de Down, nós temos 1 a cada 500 pessoas. Autismo, 1 a cada 36. Então, se a gente traz isso para a realidade do estado do Pará, eu estou falando aí de um pouco mais de 8 milhões de pessoas, nós temos quase mais de 150 mil famílias que vivem no estado. Então, a gente ainda precisa caminhar muito com a questão do cadastro para atingir aí... E percentualmente, é mais criança ou jovem adulto? Ele está ali quase que 50%. Impressionante. Que era algo que nós não imaginávamos. Sim, né? Todos nós imaginamos que e aí seria mais criança. E aí as políticas públicas começaram a ser pensadas, então, para jovens e adultos. Então, por exemplo, suporte nas universidades, apoio ao empreendedorismo, esporte, geração de renda, enfim, uma série de outros programas que... E cada caso é um caso, não dá para nivelar tudo. Exatamente. Cada um precisa de um nível de suporte diferente. E tem situações sociais completamente distintas que têm que ser consideradas? Certamente. E todas as classes devem recorrer a esse tipo de serviço, porque ele não tem no setor privado? Aí a gente entra num ponto crucial.
eu tenho um monte de gente nos centros que tem plano de saúde. E por que os planos de saúde não podem remunerar? É verdade. Essa é uma... Seria uma ajuda substancial. Na verdade, é um dever, mas hoje o que a gente tem é os planos de saúde negando atendimento ou então não conseguindo também atender a demanda, eu entendo um pouco isso, gigantesca, né? Mas eu tenho também uma fila de espera de pessoas que não podem pagar. Mas o SUS é universal e a gente precisa atender de acordo com a espera, né? Então, eu sempre digo isso, Mauro, que assim, é muito importante a gente entender a rede de atendimento e a responsabilidade de cada um. Porque enquanto só um ente fizer, como é o caso que acontece hoje, né, o governo do estado carrega esses atendimentos e essa política pública nas costas. E aí, é óbvio que não tem vaga para todo mundo. É óbvio que quando se abre um centro, em poucos meses ele está absolutamente lotado. E ele não é um serviço que tem rotatividade, porque para eu sair de lá eu fico pelo menos 2 anos. Isso que eu ia lhe perguntar, o tempo desse acompanhamento é indefinido. Mas eu não posso institucionalizar pessoas, então não dá para entrar e não sair nunca mais. Eu preciso de um plano terapêutico, eu preciso de alvos, de metas, e a partir do momento em que ele atingir ali alguns alvos, eu preciso que ele caminhe na rede. É um atendimento individualizado, Nay? Não necessariamente, eu tenho atendimentos individualizados e atendimentos em grupo, porque existem protocolos para o atendimento em grupo. Por exemplo, se eu quero trabalhar habilidade social, que é um protocolo cientificamente validado, eu tenho que trabalhar todos podem participar grupo. de uma festa, Exatamente. sem problema. E o esporte é a mesma coisa. Isso. O esporte também, educação física adaptada é uma das evidências científicas também. Então, existem aí digamos assim, um núcleo, né, de práticas com evidências científicas, que são 28 práticas, e que a gente precisa trabalhar ele em vários setores, saúde, educação, cultura, esporte. Porque senão a gente não consegue, se eu trabalhar a política pública do autismo só na saúde, eu não tenho um prognóstico positivo, não adianta. Se ele não está sendo trabalhado na educação, se ele não vai poder depois conseguir ter um emprego, se ele não participa dos festivais, dos eventos que nós participamos, não é uma política pública, entende? Ela precisa ser intersetorial. O que norteou a escolha desses municípios onde foram instalados núcleos? Foi quantidade de pessoas inscritas? Não, a Secretaria de Saúde ela é dividida em 13 regiões de saúde. Então, nós vamos ter um núcleo em pelo menos cada uma das regiões de saúde do estado. Existe alguma área do estado em que a demanda seja maior? Sim. Região metropolitana. Sim, até pela população seria a região metropolitana, Belém, mas proporcionalmente não. Eu tenho um grande número de pessoas em Parauapebas. Interessante isso. Eu não sei porque também depende muito dos movimentos sociais da região, tá? Porque aí os movimentos sociais... Inclusive de incentivar a busca do diagnóstico. Isso, e também os cadastros. Sim. Porque os cadastros, eles são feitos pela secretaria, pelo site da CESPA, tá? Só que o movimento social vai ajudando as pessoas que não conseguem. E as escolas não indicam alunos que possam fazer o diagnóstico, que possam... Também, as escolas têm um papel fundamental, não só na formação dos professores, mas muitas vezes a equipe médica que atende uma pessoa não consegue identificar o que um professor consegue em sala de aula. E é o professor que vai ter que chegar para aquela família e dizer, olha, tem algo de diferente aí. E o professor que faz a indicação, faz o encaminhamento daquela criança, no caso? Pode fazer. Hoje nós temos a coordenação de educação especial, né, do Estado, dentro da SEDUC, que faz também o encaminhamento. E também eu li que quanto mais cedo for diagnosticado e começar mais cedo as terapias, o resultado é sempre melhor. Sem dúvida. Não seria hora de uma campanha para que a população comece a se auto-identificar, identificar seus parentes, seus amigos ou coisa parecida? Sem dúvida. Que recomendassem, olha, é bom que você faça um diagnóstico. Nós estamos no mês mundial de conscientização, né? E esse é um mês que a gente trabalha para que isso fique durante todo o ano, para exatamente acontecer isso. Sim, a gente vê que já deu
um up, né, em nível de informação, de divulgação. Porque, veja bem, nós temos até os 4 ou 5 anos de idade. Você sabe que eu vi outro dia na televisão uma família com 3 filhos, os 3 autistas, Sim. E um de cada nível. Acontece muito. Vou te falar uma coisa, no último final de semana nós fizemos uma ação num shopping de Belém, e nessa ação, que foi de 4 da tarde até 10 da noite, para fazer cadastramento, sábado e domingo foram 500 cadastros. 500 cadastros em um final de semana. Eu saí de lá pensando, meu Deus, aqui tem 2 centros. E nesses cadastros tinham muitos que eram, olha, eu tenho 3, eu tenho gêmeos, são 2. Agora, no passado existia uma certa restrição, ou as pessoas pouco falavam. Hoje eu noto que não existe mais este medo, essa restrição social. Pelo contrário, as pessoas falam, dizem, meu filho é do espectro, meu sobrinho e assim por diante. O que foi que mudou? O que mudou, foi, na minha perspectiva, foi a visibilidade e o empoderamento, que é uma palavra que está na moda, né, dessas pessoas. Porque, veja bem, o autismo sempre existiu, tá? Ele não foi criado agora. Mas muitas dessas pessoas, elas eram tidas como esquisita, estranho, extremamente tímido, os de nível 1 de suporte. Os de nível 3 eram enquadrados dentro da esquizofrenia. Então, a gente certamente ouviu falar, né, nessas pessoas que, inclusive, chegaram a esse quadro de surto porque não foram tratadas desde pequena. Então, hoje, eu consigo identificar pessoas que são absolutamente funcionais e isso vai tirando o estigma. E aí eu consigo, então, dizer, olha... A terapia pode fazer migração nos níveis? Pode. Alguém de nível 3, de repente, pode cair para o nível 2? Excelente essa pergunta, porque muita gente quer saber o seguinte, o que é um espectro? Um espectro é um amplo, como é que eu posso dizer? Eu vou dar um exemplo aqui, uma bolha, né? E dentro dessa bolha eu tenho algumas características, alguns pontos dentro dela, nível 1, nível 2, nível 3. E dentro dessa bolha, digamos assim, eu posso caminhar dentro dela. Então eu sou uma pessoa com autismo nível 2, mas eu fui trabalhada desde cedo, meus pais conseguiram identificar, foi intervenção precoce, eu passei para o nível 1. Ou eu sou uma pessoa nível 1 de suporte, mas eu nunca tive apoio, nunca... tive nenhum tipo de atendimento, sofri muito bullying, muita saúde mental. Eu posso piorar a minha condição. Inclusive, eu poderia ser verbal e posso parar de falar. Então, eu posso transitar dentro do espectro e é por isso que é um espectro. Um diagnóstico tardio, um adulto, de repente, ele pode... Jamais vai conseguir zerar, mas ele pode diminuir o espectro dele. Pode. Eu nunca saio do espectro, né? Sim. Porque aí eu estou falando de cura e não existe cura. Não, apesar porque não existe doença, não vai existir cura. Mas você acredita que alguns vendem cura? Algumas pessoas aí no Brasil vendem cura. Isso é um problema, um dos problemas, né? Mas o fato é que a maioria dos adultos com autismo que não foram tratados, né, que não foram identificados, eles têm comorbidades de saúde mental. E aí eu estou falando de uma ansiedade, uma depressão, uma questão mais associada aí. Isso é muito comum, muito comum. Nos núcleos e no centro, há esse acompanhamento de saúde exatamente para as comorbidades? Sim. Quando a gente trabalha, por exemplo, uma pessoa com autismo com TDAH ou com depressão, que é uma comorbidade associada, tem o acompanhamento, sim, da equipe médica, das medicações, tem todo esse acompanhamento. Como é que funciona o acompanhamento para o empreendedorismo? Nós temos um projeto que se chama Feira do Empreendedorismo Inclusivo. E esse projeto, inclusive eu quero até aproveitar aqui para convidar as pessoas, dia 4 e 5 de maio vai ter uma feira bem grande no Hangar. Onde será? No Hangar. No Hangar. Isso. Esse projeto, Feira do Empreendedorismo Inclusivo, ele começou pequeno. 10 barraquinhas de pallet no Porto Futuro, uma vez por mês. E aí cada vez mais pessoas procurando, dizendo eu quero participar. São pessoas com autismo, né, que têm alguma habilidade manual, de artesanato, e geralmente de pintura. Tem um talento escondido, tem, né? Uma habilidade. E aí, mas tem dificuldade, por exemplo, de vender. Eu posso fazer produtos lindíssimos, mas eu não consigo vender.
E aí nós começamos a abrir a oportunidade para essas pessoas com o suporte de equipe multi, entendendo a dificuldade dela de vender. E aí começou, hoje a gente tem mais de 300 cadastros de pessoas que querem vender alguma coisa. Então ainda sigo com a feira do empreendedorismo inclusivo no Porto Futuro, uma vez por mês. Essa é uma parceria com a Secretaria de Cultura, mas nós vamos ter uma grande edição no Hangar no dia 4 e 5 de maio. Então, você imagina que terão quantas pessoas? Lá no Hangar? Sim. Lá eu só vou ter 60 estandes, mas eu tenho 300 cadastros, porque também é um cadastro de pessoas de outros municípios, não é só de Belém, né? Então você imagina, basta dar um pouco de visibilidade, parece assim que eu dou visibilidade em alguma coisa e vem uma enxurrada. E como é identificar esses talentos específicos? Por exemplo, o Messi está no espectro. E foi identificado cedo, houve um acompanhamento, né, uma tendência, um incentivo, uma motivação, e hoje é um grande jogador de futebol. Como é que é descobrir esse talento? Olha, eu sempre digo isso quando eu falo para equipes de profissionais, né? Isso é uma responsabilidade muito grande, tanto de professores, quanto de equipe médica, de equipe multi e de família. Essa é a verdade. Quando eu volto de novo a falar na palavra responsabilização, porque eu acho que esse é o mote principal. Eu não posso, enquanto família, jogar isso para os profissionais, né, de educação ou de saúde. Terceirizar a responsabilidade. E os profissionais de educação também não podem jogar isso para a família. Eu acho que trabalhar em rede é o ideal. E muitos professores têm um papel fundamental em identificar, pô, esse menino, ele tem aqui um ouvido para música, sabe? Ou então, olha, ele tem ali um traço diferenciado. E aí, descobriu esse talento para música, você tem como direcioná-lo? Sim, a gente tem campanhas, por exemplo, eu estou com um projeto de capacitação na Fundação Carlos Gomes, e aí nós já fizemos 3 edições do festival no Teatro da Paz, que é assim, um negócio lindo. Eu sou suspeita para falar, claro, mas o festival é emocionante do início ao fim, e o Teatro da Paz absolutamente lotado em pleno dia de semana. Então, por isso que eu digo, a gente precisa ir abrindo as portas, né? Vou dar outro exemplo para você, esporte. Nós inauguramos 2 salas de acomodação sensorial no Novo Mangueirão. Primeiro estádio do Brasil com 2 salas de acomodação sensorial. Eu confesso que eu não dei muita, digamos assim, importância. Falei, isso aqui, botei um estádio imenso, né? A sala ficou pequena, não dá para quem quer. Porque pessoas com autismo apaixonadas por futebol, que nunca frequentaram um estádio, pelas questões sensoriais, de barulho, de gente, de tudo. E eu estou falando de criança, de jovem, de adulto. Então, todo jogo é uma multidão de gente querendo estar dentro dessas salas. Então, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: qualquer área que a gente abra espaço para essas pessoas tem muita demanda. O centro tem alguma preocupação também com a família do autista e com o institucional? Eu vejo, por exemplo, tem um shopping, no caso o Bosque Grão-Pará, que ele oferece o fone para as pessoas que requisitam para o autista em função do barulho que você falou, que incomoda. Sim. E por que não se faz campanhas para que outros lugares também adotem algo parecido? Olha, a gente pode aproveitar esse espaço aqui para iniciar essa campanha. Não, é extremamente simpático. Nós estamos em todos os lugares. Por que só os shoppings? Que bom que os shoppings estão adotando para que eu possa, lá com o meu abafador e com a minha identificação, caminhar tranquilamente no shopping, né? Mas outros lugares precisam ser inclusivos. Eu sempre digo isso. Lá na sala que você falou no Mangueirão tem abafador? Tem abafador, equipe multi, colete sensorial, alguns recursos que não são caros, são baratos em termos de custo, mas que trazem um conforto. E, obviamente, ela tem uma acústica diferenciada, né? São camarotes com acústica. Sim, assim, o trabalho com a família. É muito importante. Uma vez eu fui num médico em São Paulo, o Dr. Salomão Schwartzman, que é uma referência, né, no Brasil, é um neurologista. E ele falou assim para mim: Nay, se você tiver uma hora por semana só e um recurso para investir em apenas 1 hora, invista na família. E foi aí que eu entendi a importância de se trabalhar a família. Não adianta você ter 3 horas de terapia por dia se a família
não souber manejar, se ela não tiver um atendimento... Mas ela tem também orientação? Ela também é Tem. recepcionada no núcleo, no centro? Sim, isso se chama treino parental. Então, uma vez por semana, essas pessoas são atendidas lá. Mas veja bem, eu estou falando de treino parental para atendimento da pessoa com autismo, né? Para o suporte familiar. Agora, eu tenho uma questão de saúde mental muito séria com as famílias também, principalmente com as mulheres. Existe uma pesquisa científica que diz que 70% das famílias de pessoas com deficiência, o homem abandona o lar. E aí eu estou te falando de algo que é o nosso dia a dia, que são as mulheres que estão... Mas isso nas famílias com autismo, é? Sim, sim. Então eu tenho mulheres que estão adoecidas, sobrecarregadas, que passam o dia levando aquele filho para uma terapia, que inclusive tem que estar na escola com ele, que é algo que não pode acontecer. E elas estão adoecidas realmente. Então a gente também precisa ter esse olhar. E aí por isso que eu estou falando, as caixinhas vão abrindo, né? A gente vai trabalhando uma coisa e aí, olha aí essa mulher que está doente, que está adoecida, que está sozinha. Também é uma campanha importante, falar para os homens, né? Então assim, é uma política pública muito grande, muito ampla, que tem aí muita coisa para fazer. Houve algo novo, alguma coisa andou com referência à causa? Do autismo? Sim. No Pará? Não, em nível geral, não. Em nível geral, nós tivemos o Ministério da Saúde, ele recentemente publicou uma portaria que aumentou em 20% o orçamento de centros que atendem pessoas com autismo. Obviamente, porque a demanda aumentou vertiginosamente. Mas aumentou porque também a possibilidade de diagnóstico aumentou, né? Sim, a capacitação profissional aumentou. O nível de informação aumenta. Agora, eu preciso dizer da importância... Mas a incidência tem aumentado? Não. Não, a incidência tem, mas por causa do aumento dos diagnósticos. Sim. Né? E por que aumentaram os diagnósticos? Porque aumentou a capacitação, a visibilidade, a divulgação, né? Agora, esse aumento é vertiginoso? É. E por que eu não tenho, por que eu tenho muita demanda e ainda tenho muita falta de atendimento? Porque falta muita gente fazer a sua parte, né? E aí eu preciso chamar a atenção aqui dos municípios. E eu estou falando de municípios de todo o Brasil. Porque quando eu trago a pessoa com autismo somente para a média e alta complexidade, por exemplo, eu estou jogando apenas para o Estado. E eu preciso dizer para as pessoas que a rede de atenção básica, ela faz parte desse atendimento. Mauro, vou te dar um exemplo. Se toda unidade básica de saúde tivesse uma equipe multidisciplinar e um médico pediatra, que inclusive está previsto nos documentos orientadores de SUS, que atendesse autismo nível 1 de suporte, eu teria aí uma sobrecarga, digamos assim, nos centros. Mas não, então não tem isso. Chegou na unidade básica, referencia. Tudo para média e alta. É autismo média e alta. E aí eu não tenho os municípios fazendo o seu dever de casa também. Você falou aí do alto índice em Parauapé, mas talvez seja até porque o município tem mais condição, tem mais estrutura e acaba identificando muito mais. Eu tenho outros municípios que têm bons exemplos no estado de uma rede organizada, né, e que tem um centro de atendimento para pessoas com autismo municipal. É isso que deve acontecer. E aí realmente a gente só referencia para os centros maiores de reabilitação casos que são mais Então esse mês de abril valeu a pena, né? Muito. A divulgação cresce bastante. Cresce o trabalho e a responsabilidade também. Sim, mas nós já vimos que tem um fator aí de comunicação muito importante. As pessoas precisam se informar. Muito, chegar na casa das pessoas. Eu lembro que teve um 2 de abril que eu recebi uma mensagem que me emocionou muito, que foi uma mulher que disse assim, olha, hoje eu cheguei para almoçar na casa da minha sogra, que os meus sogros não aceitavam, né, e o meu filho, e eles disseram, vamos falar sobre autismo? Por quê? Porque está na televisão toda hora. É verdade. Então, o fator comunicação é Parabéns muito por esse trabalho. Continue sempre. Obrigada pelo espaço entrevista também. Logo depois do intervalo, vamos conversar com o comandante-geral da Polícia Militar no Pará, o coronel Dilson Júnior. Eu volto já.